Só que as normas de trabalho, de procedimento ali, vai ser a da Justiça do Trabalho. Quem está emprestado ao Ministério da Fazenda, o ritmo de serviço é o do Ministério da Fazenda. Quem diz o que ele vai fazer e tudo mais de como fazer é o chefe ali. Pois bem, a partir desse momento, o servidor não mais vai ter para ele uma política de gestão de pessoas igual a dos outros servidores que estão nos outros setores da universidade. Por exemplo, um assistente em administração que estiver dentro do hospital, vai recair sobre ele uma política de gestão de pessoas totalmente diferente da política de gestão de pessoas dentro da universidade, ou seja, dentro de um assistente de administração que está lá na biblioteca ou lá na engenharia química. A relação é outra. Ele vai continuar ganhando os mesmos benefícios, vai continuar na carreira, vai continuar com tudo que o outro assistente tem. Mas o chefe dele vai dizer para ele o que ele tem que fazer. É mais. Como essa empresa está administrando, né, podemos resolver aqui que nós vamos ter alguma atividade lá no campus e aí não vamos ter, vai ser o feriado, mas aí quem diz das atividades e a frequência do trabalho dentro do hospital vai ser essa empresa. Porque quando a gente faz revezamento de fim de ano ou tem vestibular, me diz uma coisa, o companheiro que está lá na Justiça do Trabalho pega folga também? Ou que está lá na Justiça Eleitoral, que é funcionário, pega folga? Quem está emprestado lá no MEC pega folga? Então é isso que vai acontecer. Tá? Então, política de gestão de pessoal. É mais. Está meio difícil, pelo que a gente viu nos programas e no orçamento dessa universidade. Caiu muito a questão do investimento na capacitação do servidor técnico administrativo. Mas a política de capacitação do pessoal, lá fora, no campus, fora do hospital, vai ser uma, e o pessoal que está dentro do hospital agora, sob gerência dessa nova empresa, vai poder sair para vir participar dos cursos aqui fora? Eles não vão estar incluídos nesse programa. Então vamos só dar um passinho a mais. Depois a gente pula uns outros aí, como eu já falando, eu pulo outros aqui, então vamos comentar para aproveitar isso. Hoje, como política de contrato, como contrato dos trabalhadores da universidade, é totalmente diferente do contrato dos trabalhadores da fundação. Não é isso? Um é CLT, o outro é regime jurídico único. Um é, o patrão é a UF, no outro o patrão é a FAE. Mas a política de gestão, pelo menos até um tempinho atrás, né, reconheço que eu não, nesses dias aí eu tenho ficado um pouco afastado, não sei se melhorou, se piorou, mas pelo menos um tempo atrás, quando os ventos eram outros, a gente conseguiu avançar de modo que a política de gestão de pessoal fosse única dentro do hospital, ou seja, se tivesse curso de capacitação ali numa área para servidores da UF, também seria acessível para o servidor da FAE. Então essa é a diferença, né? Em que pés dois contratos, a gente conseguia fazer com que a universidade também estendesse aí esses cursos para os trabalhadores da fundação. Isso era possível, porque ainda que pese ter a fundação, que é uma empresa privada, que a FAEP também é uma empresa privada, igual essa, só que essa empresa privada é do ministro e do Ministério da Educação, e a FAEP é uma empresa privada da universidade. Mas como tem uma relação estreita, você consegue estabelecer e praticar uma política. Tá? Então vamos lá. Próximo. A EBSERV será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva e contará ainda com um conselho fiscal. O estatuto social da EBSERV definirá a composição, as atribuições e o funcionamento de seus órgãos societários. Tá? Não estou falando de quem, dos diretores, estou falando órgãos societários. Essa é uma questão que eu ainda fico flutuando um pouquinho. Nós estamos pedindo uma avaliação jurídica desses termos aí que chegou agora na FASUB. Né? Então, o ato do Poder Executivo, né, aprovará o estatuto da EBSERV. Pode ser uma portaria, pode ser um decreto, que é outra coisa que a gente está colocando aí para efeito de legislação, se obrigatoriamente tem que ser um decreto, mas não passa no Congresso. Isso aí já está líquido e certo. Quem são esses societários, né? Esses órgãos societários? São as filiais, porque ele fala que vai ter aí as subsidiárias. Nesses convênios, essa subsidiária, ela vai ter
um contrato diferenciado em cada região, como é que vai se dar isso? Então tudo isso está nesse imbróglio que vai sair de um estatuto, resultado de pressões que vão ter de vários cantos aí. Por isso que pode deixar alguma coisa meio aberta, aí continuar a farra do boi, que é feito nas fundações aqui. Próximo. Bom, então vamos lá. Pode pular, que eu já expliquei isso. Bota. Outro. Bom, o regime de pessoal permanente, tá, da EBSER será o da consolidação das leis de trabalho, que é a CLT, e legislação complementar, condicionada à contratação, à prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. Portanto, as regras do concurso não são as regras comuns que temos hoje, dispostas inclusive em decreto. Essas regras vão ser feitas pelo Conselho de Administração. Os editais de concursos públicos para preenchimento de emprego no âmbito da EBSER poderão estabelecer como título o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego, inclusive em entidades privadas. Ao pulo do gato. As pessoas estão dizendo, porque isso para nós, já brigamos por isso, inclusive fizemos uma emenda na nossa lei da carreira e perdemos, que é o seguinte: eu sou técnico de eletrotécnica, 30 anos na universidade, vou fazer um concurso para engenheiro eletricista. Para mim não compensa, porque eu tenho que voltar lá para o piso da carreira. Então uma emenda que a gente tinha feito é que no mínimo eu era enquadrado no mesmo salário e continuava. Tipo que era ter concurso. Vender um peixe nos corredores do hospital, de que agora o trabalhador da FAEP vai ter privilégio para entrar nessa empresa no concurso, porque vai contar o tempo da saúde. Lá não está falando que é o tempo na FAEP, não. Tá? E por que está lá? Empresas privadas. Porque senão eu só poderia contar como tempo meu para desempatar ou para somar pontos no concurso se eu fosse funcionário da área de saúde, mas saúde pública. Por exemplo, tivesse um hospital público municipal e eu fosse funcionário estatutário da prefeitura ou do estado. Mas aqui coloca entidades privadas. O que significa que o companheiro que está na FAEP há 15 anos, se a gente disser, olha, a prova vale 50 pontos e o tempo de serviço vai valer mais 50, no limite de 30 anos, se o indivíduo está na FAEP 15 anos de FAEP, ele fala, opa, eu já entro com 15 pontos, com 25 pontos. Né? Mas ele não pode esquecer que na frente dele vai ficar aquele funcionário lá do Santa Genoveva que tem 30 anos de serviço em saúde. E na pontuação ele já vem com 50 pontos contra os 25 do companheiro aqui. Porque a regra tem que ser única para todo mundo. Então pega todo mundo. Então começaram a vender a ilusão que o trabalhador da FAEP vai contar o tempo, por isso que ele vai ficar lá. É isso? Então não é. Vai disputar com todo mundo. A diferença desse concurso com o nosso é que para nós não conta o tempo de serviço público para contar ponto, como outros concursos que tem por aí. Para esse vai poder. Tá? Então próximo. Bom, no artigo então confirma o regime de contratação, né? Contratação por concurso público, e a diferença é essa que eu coloquei para vocês. Próximo. Então, ó, fica a EBSER para fins de implantação autorizada a contratar através de processo seletivo simplificado pessoal técnico e administrativo por tempo determinado. Então, contrato temporário. A celebração dos contratos temporários de emprego para fins de implantação da EBSER só poderá ocorrer durante os primeiros 180 dias contados de sua constituição. Então vamos lá. Hoje, a presidenta Dilma publicou no Diário Oficial um decreto publicando o estatuto dessa fundação. Então essa fundação passa a existir oficialmente a partir de hoje. Ela tem daqui até 180 dias para, em qualquer canto que ela for implementar, ela pode fazer